Boa noite! Como é bom estar nesse local com vocês, adorando o nome do nosso Deus. Quem esteve aqui presente na quarta-feira passada no nosso culto da resposta? Semana passada nós iniciamos essa campanha, Adoradores. E nós tínhamos aqui a participação do pastor Salé. Ele é pastor da Igreja Batista Atitude lá em Orlando. Então, assim, se você não esteve presente, eu sugiro que você depois entre lá no YouTube, busque o dia para assistir a mensagem do pastor. Foi uma bênção. Foi um momento realmente de edificação das nossas vidas com a palavra do homem de Deus. E hoje nós temos essa responsabilidade de continuar falando e tratando com os irmãos acerca desse tema, dessa campanha, Adoradores. Quando a gente fala em adoração, normalmente a gente atribui adoração a um movimento, a uma ação. Exemplo, quando a gente vai louvar ao Senhor, que a gente fala, vamos adorar o Senhor. Se coloque de pé para adorar o Senhor. Quando a gente vai fazer uma ação na igreja, a gente fala assim, vamos fazer isso e aquilo para adorar o Senhor. Então a gente vai colocando ações que refletem aquilo que nós entendemos por adoração. O falecido pastor Russell Shedd, ele fala que qualquer tentativa de definir adoração será falha. Ou seja, qualquer definição verbal, ela vai ser sempre limitada quando o assunto é adoração. Existe uma definição teológica, e uma vez eu vi essa definição e eu me simpatizei muito com ela, que ela fala assim, adoração é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento do favor divino. Adoração é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento do favor divino. E eu gostei muito dessa definição, porque quando nós olhamos para os textos bíblicos, o que nós temos o entendimento, e isso é uma fala comum entre os conhecedores, os pastores, que na verdade Deus ele não está atrás de adoração, Deus ele procura adoradores, ou seja, não é aquilo que eu faço, é quem eu sou, e isso faz toda a diferença. E se Deus está atrás de adorador e não da adoração, então algumas coisas que nós fazemos, se não for da nossa essência, é qualquer coisa menos adoração. Eu posso até chegar a dizer para você e afirmar que é possível você louvar sem adorar. Que é isso, pastor? É. A gente vê aí hoje, com muita facilidade, pessoas em qualquer área da sociedade, seja músico, seja ele do funk, do pagode, eles também cantam as músicas que nós cantamos aqui. Aí a minha pergunta, eles estão adorando? Porque a adoração tem a ver com aquilo que sai do coração. Mas eu também posso dizer para você que é impossível um adorador não louvar ao Senhor. Porque quando você entende que você é um adorador, você tem essa relação com o louvor, que é gratidão ao Senhor. Eu lembro que tem uma canção, eu gosto muito da versão que era cantada pela PIB de Curitiba, e ela tinha um trecho que falava assim, dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. É isso. Vai mais do que uma canção. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje.
Estamos na campanha Adoradores, mas o tema da nossa mensagem hoje é Além da Canção. E o texto que eu quero ler com vocês é um texto conhecido de João, capítulo 4, versos 21 a 24. Esse texto é um texto muito conhecido, e eu até dou uma sugestão para vocês, que ao chegarem em casa vocês possam ler toda essa história. E não leia apenas uma vez, não. Leia, releia, até você entender a essência desse encontro aqui. E o texto de João, capítulo 4, versos de 21 a 24, diz assim: Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos e que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós louvamos o Teu nome, Deus eterno, nós somos gratos ao Senhor. Nós te agradecemos pela Tua bondade, te agradecemos pelo Teu favor, te agradecemos pela Tua salvação. Pai, em nome de Jesus, nós já louvamos o Teu nome, nós já ofertamos ao Senhor. Que tudo isso que nós fizemos já aqui hoje, tenha saído do nosso coração como adoração ao Teu nome. Mas nessa hora, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Não permita que eu atrapalhe o Espírito Santo de falar nessa hora. Porque o que nos interessa hoje é ouvir a mensagem que veio do trono do Senhor para mudar as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos nesse tema, adoradores, a partir dessa perspectiva, eu queria refletir com vocês, à luz da Bíblia, o que é de verdade, o que seria para cada um de nós sermos encontrados como adoradores, porque é isso que o texto fala. Jesus vai dizer nesse texto para a mulher que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem verdadeiro adorador aqui hoje? Ih, mas tem pouco. Espera aí, eu vendo mais gente aqui, gente. Tem adorador aqui hoje? São esses que o Pai procura. Verdadeiros adoradores. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Um líder de célula, Deus levanta. Um pastor, Deus levanta. Um ministro de música, Deus levanta. Mas um adorador, Ele procura. E nós precisamos estar disponíveis, facinhos assim, ei, estou aqui, ó, facinho, estou na pista, Jesus, é só me pegar e me carregar, eu sou adorador, porque Ele procura verdadeiros adoradores. Mas sabe o que nós aprendemos à luz da Bíblia? Que adorar é dar valor ao adorado. Quando Davi escreve o Salmo 16, no capítulo 2 ele fala assim: Tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Você imagina Davi, rei de Israel, tinha pouco dinheiro aquele rapaz, e ele chega no Salmo 16, ele fala assim: Senhor, eu fico imaginando essa cena, ele deve pensar na sua conta bancária, nos extratos de Pix que ele recebia e passava, e diante de todo aquele número que não era pouco, ele fala assim: quer saber? O meu maior tesouro é o Senhor. O que eu tenho de mais valoroso é o Senhor. E ele cantava isso em verso e prosa: Senhor, o que eu tenho de mais importante na minha vida é o Senhor. Sabe por quê? O adorador, ele reconhece quem ele está adorando, e o valor que isso tem, e o valor que ele tem. Quando a gente lê essa palavra, adoração, no inglês é worship, agora está na moda, né? O louvor, worship, adoração. Eu tenho dificuldade até de falar isso, varão. Treinei, tá? Worship, né? Ficou legal, não ficou? Worship, é adoração. Mas aí, essa palavra, ela deriva de uma outra palavra, que é worship, que tem a ver, sabe o quê? Valor reconhecido. Ou seja,
o adorador, ele precisa entender o valor daquilo que ele está adorando. Nessa perspectiva, a nossa adoração tem a ver com que ou quem Deus representa para cada um de nós, irmãos. Lembra que o pastor Nando acabou de falar aqui? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, é você dar valor a quem realmente tem que ser valorizado. O grande problema é que nós dizemos que somos adoradores, por isso que vai além da canção, porque nós dizemos que somos adoradores quando cantamos, mas quando chega na hora de ofertar na casa do Pai, ô Jeová Jirê, ô dificuldade. Você lembra daquele filme, os novinhos vão lembrar, Ghost, do outro lado da vida? Já sabe o que eu vou falar, né? Lembra daquela mulher vidente? Quando o fantasma manda ela entregar o cheque, lá na paróquia, lá nos padres lá, o cheque era de 4 milhões, se eu não me engano. E ela vai lá, e o fantasma está atrás dela, entrega. Aí ela pegava o cheque assim, ó, ela olhava o valor, aí esticava a mão e puxava de novo, aí batia no... Aí o cara falava, entrega. Às vezes o Espírito Santo faz isso com a gente faz igual a mulher, fica assim, ó. Porque para nós, o valor está naquilo que eu posso comprar. Para nós, o valor está naquilo que me traz uma satisfação momentânea. Mas para Davi, o que dava valor e sentido de valor para ele era quem ele adorava. E aí, o texto de 2 Samuel, não tem muito tempo, o pastor Nando pregou sobre isso aqui, quando Davi ele vai na eira de Araúna, porque o profeta falou para ele lá adorar. E Davi, quando chega lá, Araúna, sabendo que Davi estava chegando, ele preparou, irmão, o culto todo. Ele botou o pessoal da recepção, pegou o pessoal da técnica, botou o gasofilácio, ele pegou o pessoal do louvor, preparou o culto. Davi só tinha que chegar e orar. Aí, quando Davi chega lá em cima, que Araúna fala assim, ó, Davi, está tudo aí, ó, o boi, a madeira, a lenha, o fogo, você só precisa oferecer o sacrifício. Davi fala assim, não, filhão, você é louco? Jamais posso oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. Ei, qual o valor de Deus para a sua vida? O teu relacionamento que você vive aí, de forma esquisita, vale mais do que o seu relacionamento com Deus? Porque a gente adora aqui, como eu falei, mas a gente vive uma relação de marido e mulher sem ser casado. A gente adora aqui, como eu falei, mas adora aquele joguinho de aposta do inferno que está na moda agora. Vai trabalhar o vagabundo, desculpa a expressão, quer ficar rico ganhando joguinho. Inclusive tem um jogador da seleção que está enrolado. Está enrolado o rapaz, por causa desse negócio de joguinho. Meu irmão, sabe por quê? O que tem valor é aquilo que eu posso, ó, botar no bolso, papel, farpela. Ei, psh, psh, psh. Se você é adorador, você tem que entender quem é o Deus que você diz que está adorando. Nesse texto, irmãos, fica claro que a mulher, ela resolveu a questão da adoração dela sem conhecer direito Jesus, porque o texto vai dizer que ela chegou no poço, Jesus estava lá, ela era mulher samaritana, ele judeu, e ali começa o desenrolar dessa história. Por isso que eu falei para você ler a partir do capítulo 4, para você entender a história. Mas uma coisa interessante é que essa mulher, ela ia no poço meio-dia, por causa da vida que ela levava. Alguns taxam essa mulher como uma prostituta. Essa mulher era terrível, irmão. Ela passou por 5 relacionamentos, irmão. A mulher era violenta. E não tinha nem Instagram, hein? Se tivesse Instagram, meu irmão, a mulher é violenta. Ela ia meio-dia para o poço que ninguém queria andar com ela. E eu fico imaginando quando ela passava, nego, sei lá qual é o nome que dizia na época, né? Mas hoje a gente já percebe, né? Esses nomes aí. Aí o que acontece? Olha a situação, essa mulher chega no poço, ela tem um encontro com Jesus, ela volta na cidade, ela passa por cima de tudo aquilo que antes era importante para ela, se manter isolada, se manter sozinha, fugir do bullying, e agora ela volta, irmão, com a cidade toda, e vai de novo até Jesus. Sabe por quê? Porque para ela, o valor estava lá no poço, ela está perto de Jesus. E sabe qual foi o detalhe? Melhor ainda, ela foi no poço para buscar água.
ela voltou sem água. E mesmo assim, quando ela voltou a segunda vez, em momento algum ela falou de novo que queria água, porque para ela o valor estava no encontro com Jesus. Querido, o adorador precisa dar valor a quem ele adora. A segunda coisa, adorar é render-se. E aqui nós temos um problema para resolver. No Novo Testamento, essa palavra ela aparece 58 vezes. E no termo dela no grego é proskúnel, que quer dizer beijar. E isso era um termo técnico que os gregos usavam no seu culto pagão. Ou seja, quando eles se ajoelhavam, se prostravam diante de uma imagem para beijar os pés, em reverência, em rendição àquela imagem, esse era o termo que era utilizado, render-se. Proskúnel, beijar, está totalmente rendido aos pés. Quando nós olhamos para a nossa realidade, isso tem a ver, sabe o quê? Com submissão, com humilhação. Nós precisamos entender que para adorar nós temos que nos humilhar diante dele. Irmãos, eu vou te falar, não sei vocês, mas o que tem de gente soberba aí na igreja, irmão. Na atitude não, atitude é outro nível, irmão. Mas tem uma igreja lá na França, o povo lá é o nariz em pé, irmão. O povo passa na portaria, aí não fala com quem está servindo, abrindo porta, lá na França. Aí chega aqui, chora na presença de Jesus, faz até bem sim, irmão. Chega ali na sala de intercessão, a unção do giraia. Mas não dá um bom dia para quem está na porta. Não tem coragem de ver a menina da faxina passando ali, e falar, oi querida, como é que você está, tudo bem? Não tem coragem de olhar a necessidade de quem passa ali na porta pedindo ajuda. Você sabe por quê? Porque é soberbo, não se rende, não se prostra. E deixa eu falar uma coisa para você sobre rendição. Quando você não se dobra diante do eterno, você está se dobrando diante de alguém. E é diante desse alguém, ou situação, ou seja, qualquer coisa que você se dobra, é diante dele que você presta teu culto, porque ele passa a ser o seu Senhor. Pastor, que maluquice é essa? Olha o que Pedro fala. Pedro, na segunda carta dele, ele está combatendo a religiosidade, o pecado dos religiosos. E aí, no verso 19 do capítulo 12, ele fala assim, olha, prometem-se a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Ou seja, traduzindo, tudo aquilo que você se prostra, é o seu Senhor. Sabe seu pecado de estimação? Sabe aquele pecadinho de estimação? Ele é seu Senhor. Que pecado é seu? Aquela mentirinha que você fala de vez em quando, sabe? Mas só uma mentirinha, como é? Mentira branca, né? Não tem um negócio desse, mentira branca? Eu nunca vi isso, irmão. A mentira pode ser branca, rosa, azul, mas o pai dela é o diabo, tá? O pai é um só, a cor você dá a cor você quiser, mas o pai é um só. E as pessoas vão se enganando, sabe por quê? Porque tem dificuldade de se render. A quem você tem se rendido? De coração, diante de quem você tem se prostrado, irmão? Eu sempre falo isso, e não falo de tom de brincadeira, tá? Me perdoe, tá, irmão? Não vai dizer que eu estou zoando vocês, não. Eu lembro que teve uma vez, o Flamengo estava quase para cair para a segunda divisão. E não adianta dizer que é mentira, que é verdade. Tá? Não adianta dizer que é mentira, não. Aí eu lembro que estava ruim. Aí eu acho que foi o Cuca que veio. E o time começou a ganhar. Foi uma coisa assustadora, irmão. O time engrenou. Para tu ver, o time estava para cair, ele terminou o campeonato na Libertadores, para você ter uma ideia. E teve uma cena que marcou a minha vida. Um dia de quarta-feira à noite, o Maracanã, antes da obra desse Maracanã agora que só cabe 70 mil, aquele Maracanã que cabia sei lá quantos. Meu irmão, o Maracanã lotado, quarta-feira à noite. E a torcida do Flamengo cantando o seu hino. E o cara da televisão, acho que ele fez de pirraça, que na hora que eles cantavam assim, eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele focalizou um miserável que estava lá, não tinha nem dente. Mas aquele cara cantava com tanta alegria,
com tanta disposição, que eu falei assim, cara, se baixasse um decreto hoje, que o Flamengo não ia mais existir, esse cara ia ter um desgosto profundo mesmo. Aí eu pergunto para você, irmão, de coração, se hoje baixar um decreto aqui que a igreja de atitude não pode mais abrir, como é que você fica? Porque tem gente que fecha a célula como se fosse, sabe o que, irmão? Uma banca de feira. Tem gente que acordou o dia, não está bem, não vou dar célula hoje, não. Estou cansado, estou com dor de cabeça, meu cachorro tossiu. Irmão, nós precisamos estar ligados que a humilhação diante do Eterno, irmão, é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. A adoração, ele tem um preço a ser pago. E se você não consegue entender que nós precisamos estar rendido diante do Senhor, olha a trajetória dessa mulher, no verso 11, do texto que nós lemos, ela fala assim, ó, ao que a mulher respondeu, Senhor, não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os filhos e o seu gado? Ela já começou ali a entrar num assunto que vocês não percebem, mas tem uma profundidade absurda aqui. Porque quando ela fala assim, é você, é o Senhor, maior do que Jacó, porque na cabeça dela, o fato daquele poço estar dando água, podia ser a mão de Deus naquele negócio. Sabe por quê? Estamos falando de cerca de 3.000 anos, irmãos. Desde quando esse poço foi cavado. Você consegue imaginar um poço dando água há 3.000 anos? Ela entendia que aquele poço só poderia ter sido feito pela mão de Deus. E ela fala assim, olha, será que você é maior do que nosso pai Jacó? Que ele mesmo bebeu desse poço, está nos dando dessa água? Olha só a percepção dela. Aí ela já começou a virar a chave. E aí no 12, né? Isso, ela falou aqui, aí vai para o 15. A mulher disse, Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha o nível do diálogo dessa mulher, irmãos. Ela entendia que foi Jacó, era milagre. Ela entendeu que se Jesus está dizendo que ele podia dar água da vida, ela fala, então, não quero mais essa, eu quero essa. Inclusive, eu vou até beber um pouquinho. Eu quero essa. E aí no 19, ela fala assim, a mulher então disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Olha isso, como é que ela vai entrando numa profundidade de entendimento diante de quem ela estava. E aí no 29, ela fala, já na cidade, venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria por acaso ele o Cristo? Querido, você tem uma ideia? Essa mulher, ela começa o diálogo dizendo assim, ó, lá no início, ela chama Jesus primeiro de judeu. Sendo você um judeu, como pode falar comigo uma mulher samaritana? Daqui a pouco ela começa a entender ele como um profeta. Quando ela chega na cidade, já aponta ele com a possibilidade de ser o Cristo, aquele que viria para salvar o mundo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é rendição, é a pessoa que na trajetória, quanto mais ela conhece, mais ela vai entendendo, mais ela vai acreditando, mais ela vai se prostrando. É isso que nós precisamos. E a rendição dela foi total, irmãos, porque ela passou por cima de questões que para ela a vida inteira foram muito importantes. Quais são elas? A questão cultural. Por quê? Uma mulher e um homem não podiam se falar de forma pública, nem se fossem casados. Olha que maluquice. Você imagina o que essa mulher não passou por cima? Por quê? Porque ela começou a entender diante de quem que ela estava. A segunda coisa, a questão racial. Ela era samaritana e Jesus era judeu. Eles eram inimigos. E a terceira coisa, a questão religiosa, o local da adoração. Por quê? Porque o Monte Gerizim, quando a Assíria invadiu Israel, o que aconteceu? Houve uma dispersão. Então os judeus, que eram de Israel, eles continuaram fiéis à sua tradição. Os judeus que eram de Samaria, eles se misturaram com os assírios, com o povo pagão. Então começou a casar com gente pagã, e ter filho, e fazer negócio, foi aquela misturada. Quando eles queriam adorar em Jerusalém, por conta dessa mistura, o pessoal de Israel falava assim, aqui não, vocês não vão adorar aqui não, arruma outro lugar para vocês adorar. O que eles fizeram?
construíram uma réplica do templo lá no Monte Gerizim. Até que, em 129 aproximadamente antes de Cristo, houve uma guerra, chegaram lá e arrebentaram com o templo, destruiu o templo do Monte Gerizim. Porém, o que ficou foi o monte. E naquela época, ali no dia do encontro, os samaritanos, eles adoravam no monte. Ela quebrou tudo isso, irmão. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela estava diante do Eterno. E o processo da rendição dela foi muito mais além do que questões geográficas, questões religiosas, questões raciais. Sabe por quê? Ela revelou para ele o seu pecado. Quando Jesus fala assim para ela, olha, vai lá e chama o seu marido. Ela, eu não tenho marido. Aí Jesus, eu te conheço, boba. Tu já teve 5 bofe. E o que tu tem agora não é teu, tá? Estou de olho na senhora. Mas ela revelou o pecado. Sabe o que é isso? É porque na rendição não tem como você revelar quem você é, irmãos. E sabe qual é o melhor disso tudo? Na rendição, é que na rendição é que vai gerar em nós, sabe o quê? Intimidade. E é na intimidade que Jesus revela quem Ele é de verdade. Você sabia que quando Ele chega para ela e fala assim, ó, eu sou o Messias, até aquele momento, nem aos discípulos ele tinha falado isso, você sabia disso? A primeira vez que Jesus falou que era o Messias, foi para uma mulher samaritana, sabe aonde? No lugar da rendição. Ei, deixa eu dizer para você, se você quiser ter um encontro de verdade com Jesus, você precisa se render para Ele nessa noite. Se você quiser ser achado como adorador, você precisa se render aos pés do Senhor. Irmão, é rendição total. É rendição total. É reconhecer quem você é, quem eu sou e quem Ele é. A outra coisa, adorar é servir. Aí é a outra pedrada que a gente vai ter que levar aqui, irmãos. Eu não levo sozinho não, tá? Esquece. Porque quando a gente está lá, que o Senhor dá o texto, a pedrada vem na gente. A gente tem que toda hora fazer um alinhamento da rota novamente. Será que estou no caminho certo? E quando a gente fala que adorar é servir, você lembra quando Satanás levou Jesus lá para o deserto para tentar Jesus? Capítulo 4 de Mateus. Aí no verso 10, Jesus em resposta a Satanás, ele fala assim, ó, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A palavra utilizada aqui é latreia. Quando Moisés, ele vai até Faraó, e ele fala assim, ô bonitão, eu venho aqui em nome de Deus, e é o seguinte, a palavra é essa, deixa o meu povo ir para prestar culto lá no deserto. A palavra utilizada aqui é latreium, lá no hebraico, que tem a ver com servir, cultuar, oferecer a Deus atos de adoração. Ou seja, o que nós, enquanto adoradores, precisamos fazer é servir ao Senhor a qualquer custo. O mês passado, pelo menos a cada domingo, o Lucas fazia aqui o Atitude News, e tinha um líder de ministério aqui, convidando você para servir no ministério. Todo mundo viu isso, não viu? A gente continua precisando. Então, se você acha que adorar o Senhor é chegar aqui, sentar no ar-condicionado, beber água gelada, parar no espelho lá, retocar a maquiagem, sentar de novo e depois ir embora, lamento te dizer, você está apenas assistindo o culto. E aí tem um perigo nisso aí. Porque, na verdade, quem tem que assistir o culto é o Senhor. Nós prestamos a Ele o culto. Pegou a chave? Então você muda um pouco essa fala, vou para a igreja, vou assistir o culto. Não, você não assiste o culto, você presta. Quem assiste o culto é o Senhor. E aí, voltando aqui, quando a gente fala que precisamos servir a qualquer custo, é entrega total, irmão. É servir mesmo. Eu falo isso aqui de vez em quando. Deus, Ele não precisa de nada que a gente ofereça para Ele, nada. Você acha que Deus precisa de um banheiro limpo, irmão? Você acha que Deus precisa de água gelada, ar-condicionado, telão? Você acha mesmo que Deus precisa disso? Não precisa não, pô. Sabe quem precisa do banheiro limpo? Eu, você. Sabe quem precisa da água gelada? Eu, você. Sabe quem precisa da cadeira arrumadinha? Eu, você. E para isso acontecer, quem vai fazer? O anjo, é? São os anjos que vão vir aqui. Mas não, somos nós, irmãos. Graças a Deus, a igreja, ela é composta por pessoas dispostas a servir.
Não temos ajuda governamental, não temos um empresário bancando, não, somos nós que fazemos. Então, quando você quiser adorar, adore através do serviço. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Em novembro, nós começamos o processo de quimioterapia, eu e minha esposa. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi o último dia da quimioterapia. Hoje. O diagnóstico saiu no dia 31 de agosto do ano passado. Sabe quando foi que nós paramos por causa disso? Nunca. Você sabe por quê? Porque como adorador nós entendemos o nosso chamado é servir. Pastor, mas e a enfermidade? E o desemprego? E a fome? Paulo era adorador, não era? O Paulo ele tem uma revelação que eu guardo esse texto no meu coração, e eu sempre repito ele aqui, vou repetir de novo. Quando ele escreve em Romanos 8,14, ele fala assim: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ei, o adorador pertence ao Senhor. Então, independente da circunstância, adore, trabalhe. Se está morrendo, sirva a si mesmo. Está feliz? Serve a si mesmo. Está triste? Serve a si mesmo. Para com esse negócio de achar que você tem que ser servido o tempo todo. Que isso, varão? Nesse período de quimioterapia, irmãos, nós oramos por pessoas no hospital, nós abraçamos pessoas, nós compartilhamos do amor de Jesus. Em momento algum, vocês são testemunha disso, irmão. Em momento algum, nós chegamos na igreja com um semblante descaído. Não, sabe por quê? Porque para servir o Senhor tem que ser com alegria. É assim que o adorador entrega tudo e com alegria. É serviço, irmão. E eu vou te falar, essa mulher do texto, ela naquele encontro que ela teve com Jesus, ela entendeu o mistério. E sabe o que ela fez? Ela saiu de onde ela estava e foi trabalhar para entregar a mensagem lá na cidade. Queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Na boa, por que você ainda não está liderando uma célula, cara? Na boa, velho. Pô, pastor, mas eu não consigo, eu não tenho a desenvoltura do pastor Nando. Eu não falo igual a pastora Rafa fala no Preciosa. Deus me livre, eu fico até arrepiado, pastor. Então tá, meu irmão, me convenceu. Por que você não abre a sua casa e vai ser um anfitrião? Ah, pastor, lá em casa eu tenho 48 cachorros, 15 papagaios, 8 maritacas, 3 tartarugas. Então, realmente, não abre célula, não. Sabe o que eles fazem? Vende o ingresso, porque isso é um zoológico. Pelo amor de Deus, irmão. É sério mesmo? Nada contra o animal, não. Mas é sério mesmo que o animal tem mais valor para você do que um ser humano, uma vida. Meu irmão, eu não estou falando aqui que você não deve amar os animais, não. Lá em casa tem a Kiara, dorme no meu peito, eu estou ficando velho, irmão. Que eu falava assim, cachorro é no quintal. Agora dorme no meu peito, aquela miserável. Eu estou aqui, estou com saudade dela. Gente, olha isso que eu estou falando aqui. Estou com saudade da Kiara. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós temos um chamado. E o chamado é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então tá bom, você não sabe falar, tua casa é um zoológico, beleza. Sabe dar bom dia? Sabe dar boa noite? Consegue sorrir? Então pega um colete verde e vai ali receber as pessoas que chegam da rua. Resolvemos o problema. Que isso, pastor? Irmãos, eu posso te apresentar meia dúzia de gente aqui na igreja hoje, que hoje está batizado, está em célula, porque um dia alguém do colete verde recebeu ele na porta com um sorriso no rosto. Esquece, irmão, quem faz a obra é o Espírito Santo. Ei, você é adorador? Então vai servir alguém, vai trabalhar, coloque prioridade na obra. Hoje eu recebi, pastor, um depoimento de um líder de célula nosso. Ele conheceu uma pessoa, e essa pessoa desviada do evangelho muitos anos. E ele então começou a arquitetar um plano para convidar para uma célula, para trazer para a igreja, e ficou protelando, querendo arrumar um esquema para fazer isso. E aí ele tinha que viajar para fora do país a trabalho, ele falou, quando eu voltar,
Eu já tenho o esquema aqui todo preparado, eu vou chegar, vou procurar e vou convidar. Ele já tinha arrumado até uma célula para o varão, irmão. Olha isso. Só que quando ele chega de viagem, que entra em contato, o cara morreu. É sério, irmão. Irmão, o mundo tem pressa. E vou falar uma coisa para você aqui, abre um parênteses. Você que chegou aqui hoje, e talvez está protelando tomar decisão ao lado de Jesus, olha só, o paraíso é hoje, tá? Você pode sair daqui e infartar, como o pastor falou aqui. Ontem eu recebi a notícia de um jovem de 42 anos, eu vi aquele menino nascer. Entreguei a idade. Eu vi ele nascer, ele 42, imagina, irmão. Não fiz nem botox não, tá? É natural. E aí o que acontece? Graças a Deus, ele estava com o pai. E se não tivesse, irmão, de um dia para o outro a vida vai embora. Nós precisamos entender que a missão é para ontem. Se você é um adorador, você precisa servir, e o servir é pregar o evangelho e facilitar o processo para que as pessoas possam reconhecer que só o Senhor é Deus. E para finalizar, adorar é sacrificar. Você sabe quando foi a primeira vez que esse termo adorar foi falado na Bíblia? Gênesis 22, 5. Lembra de Abraão? Quando ele está com o seu menino Isaac, e ele estava com os seus funcionários, ele ia sacrificar Isaac. Aí ele fala assim: fiquem aqui, que eu e o moço vamos subir, nós vamos adorar e voltaremos. Adorar é sacrificar. E aí eu fico impressionado, porque quando a gente fala em sacrificar, irmão, essa é uma palavra tão pesada, né? Porque nós temos que entregar alguma coisa, irmão. Meu irmão, vou te falar aqui uma coisa, um segredo para você entender. Às vezes a bênção não chega na sua vida, sabe por quê? Porque Deus não entrega, porque sabe que se Ele te pedir de volta, você não dá. Você lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela era estéril. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não. Ana orava, parece que a oração dava errado, só ia para Penina. Até o dia que Ana falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Engravidou. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por que Abraão passou por esse processo? Eu fico imaginando o coração de Deus, porque era o único filho da promessa na velhice. E aí quando Abraão vai lá para sacrificar, Deus falou assim: cara, você está disposto a entregar mesmo aquilo que é mais importante para você. É isso, irmão. Você tem que sacrificar alguma coisa para ser um adorador. O seu tempo, como é que está com o seu tempo aí com o TSD? De boa, irmão, de boa. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, não precisa falar não, é só para você pensar direitinho dentro de você. O que eu posso falar aqui que eu faço de coração, vamos abrir o confessionário aqui? A primeira coisa, ó, telefone. Primeira coisa. Porque não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas sabe por quê? Porque a gente não quer sacrificar. Não vou para a igreja hoje não, porque hoje tem jogo do Flamengo. Não vou para a igreja hoje não, porque hoje tem uma feijoada. Não vou para a igreja. Aí começa a dar desculpinha, irmão. Não perde nada para viver momentos de adoração, que é sacrifício. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, a relação do homem e Deus é a relação de sacrifício. Esquece, irmão. A palavra é latreia, culto, serviço religioso. Lembra quando Paulo escreve aos Romanos que ele fala assim: olha, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Meu irmão, é entregar mesmo, irmão. Então para de achar que Jesus morreu na cruz, salvou, é graça, todo mundo sabe disso, mas eu não preciso fazer mais nada. Precisa, irmão.
Lembra que eu falei no anterior aqui, aquilo que te vence se torna teu Senhor. Você está disposto a sacrificar o que, irmão, para o Senhor Jesus? O que você tem sacrificado? Sabe o que essa mulher fez, a mulher do texto? Irmãos, você sabe o que significa o cântaro para aquela mulher? O cântaro é o jarro que ela foi buscar água. Aquilo ali era objeto de sobrevivência dela, irmão. Irmão, essa mulher, ela deixou o cântaro e não falou mais nele em momento algum. Ela sacrificou o seu objeto de sobrevivência. Ela sacrificou, irmãos, a condição dela social, porque ela se escondia, ela não se relacionava, e agora ela falou, quer saber? Pode me xingar, pode falar o que for, mas eu vou lá e vou apresentar Jesus. Ela entregou, irmão. Aí eu pergunto para você novamente, o que você tem sacrificado ao Senhor? É adoração. O Senhor quer teu coração, irmão, o Senhor quer meu coração. Quando você for servir em qualquer ministério, entrega tudo ali, irmão. Se for para limpar o banheiro, limpa como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Agora, sabe qual é o melhor da adoração? Porque o texto, Jesus fala assim para ela, ó, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém o local da adoração. Deixou de ser um espaço geográfico. Porque agora é em espírito e em verdade. Onde você estiver, você pode ser um adorador. No seu casamento, você pode ser um adorador. No seu namoro, você pode ser um adorador. Como assim, pastor? Faz um voto de castidade, irmão. Está tendo relação sexual, que não é casado? Para com esse negócio hoje. Está desviando aquele dinheiro lá na empresa? Aquela tretinha do dinheiro em fácil? Para hoje. Tem que sacrificar, irmão. Ah, mas minhas contas, você vai conseguir pagar, você não faz ideia do quanto Deus faz milagre. Sabe aquela relação sua com sua sogra? Tem que parar hoje, irmão. Sabe, essas coisas que vão atrapalhando a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, tem que parar hoje. O adorador sacrifica alguma coisa. O que me chama mais atenção nesse texto, irmãos, é que por conta da atitude dessa mulher, a cidade inteira foi salva para Jesus, irmão. Os discípulos foram na cidade, irmão, 12, não trouxe ninguém com eles, caminhando com Jesus, ouvindo sobre a missão, não trouxe ninguém. Essa mulher, no seu tempo que demorou essa conversa não, mas foi o suficiente para ela chegar e falar assim, vem comigo que o cara que está lá é brabo, só pode ser o Cristo, o Messias, então vem comigo. Arrastou todo mundo. O adorador é assim, ele arrasta as pessoas por onde ele passa.